Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pela Tua palavra. Ela por si só é suficiente para transformar aquilo que precisa ser transformado no nosso coração. Aplica, ó Deus, as verdades do Senhor em nós. E que, ó Pai, não sejamos meramente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em 2001, nós mudamos, eu e a minha esposa, mudamos lá para o Acre. E nós tornamos membros lá de uma igreja presbiteriana que chamava Aviário. Eu fui presbítero logo no primeiro ano. Lá eu fui eleito presbítero da igreja e aconteceu que ali no ano de 2003, a igreja resolveu fazer ali uma reforma no jardim. E aí a junta diaconal fez ali um mutirão, né? A SAF comprou ali algumas flores, a igreja era muito bonita, tinha um terreno muito bonito, um jardim muito também bonito, que precisava realmente uma revitalização, mas muito bonito. E então ali nós, naquele mutirão, nós fomos lá e tiramos várias flores e colocamos outras flores lá. E tinha algumas flores que precisavam ali de uma estaca para que ela ficasse mais em pé. E aí o diácono, então, ele foi para o fundo do terreno lá, e encontrou lá uns galhos de árvore. E aí ele picou os galhos para colocar lá, né, como essa estaca para segurar ali algumas flores. E, irmãos, o interessante é que, passado ali algum tempo, algumas semanas, a gente ali foi verificar como que estava o desenvolvimento das flores e tinha uma flor que não estava desenvolvendo muito bem, e a gente achou estranho até, e aí fomos ver, ela não estava desenvolvendo bem aquela flor. Em compensação, a estaca estava começando a brotar. A estaca que foi usada para segurar a flor estava começando a brotar. Foi algo assim que muito nos chamou a atenção. E, irmãos, esse texto aqui que foi lido, ele vai tratar mais ou menos sobre isso. Sobre aquela estaca que parecia um pedaço de um árvore morto. E esse texto ele está tratando justamente sobre isso. Que está falando aqui sobre algo que iria acontecer. O Isaías, ele é um profeta que na sua profecia, inspirada por Deus, ela tem as suas dificuldades, muitas dificuldades sim, de interpretações, até por causa da forma dele.
além de ser profecia, há muita poesia junto com profecia, e assim traz dificuldades até mesmo de interpretação por causa disso. Mas, irmãos, aqui o profeta, ele estava num tempo muito difícil ali de Jerusalém. Esse tempo em que ele estava passando, o chamamento dele foi no tempo do rei Uzias, e ele passa por 3 reis, até chegar ao rei Ezequias. Ele vai profetizar ali no começo apenas do profeta Ezequias, mas o tempo em que ele começa a profetizar é um tempo difícil, porque um rei que era um rei maravilhoso, que era o rei Uzias, ele estava alegando porque ele quis levar incenso na casa do Senhor, algo que não poderia ser feito. E ali o Senhor então o torna leproso, e Isaías começa a profetizar justamente no final no último ano, no ano da morte dele. Um grande rei que estava morrendo. Já o seu filho Jotão já estava reinando como ali no seu lugar, né, como de forma provisória até a morte do rei. Mas Jotão foi um rei ruim. E depois dele, nós vamos ver isso aí lá em Isaías capítulo de número 1, Acás, que foi depois dele, foi um rei também muito ruim. Era uma época em que o reinado era ruim. Não havia muitas perspectivas para o povo ali na época. Era um tempo em que aqueles que de fato ainda criam, aquele remanescente fiel, naquela perspectiva de tudo aquilo que estava ali acontecendo, eles poderiam pensar o seguinte: não há mais jeito, porque nessa época Israel ainda não havia sido levado cativo para a Síria, mas não havia um rei em Israel que era um rei bom. Só houve rei ruim desde a divisão do povo. E aqui em Judá também, reis ruins. Qual é a perspectiva? A perspectiva que Isaías aqui está trazendo também é que o Senhor vai destruir. O Senhor, ele vai arrasar por causa do pecado daquele povo. Aquele povo havia abandonado o Senhor. Se nós olharmos lá Isaías capítulo de número 1, parece um Deus diante de um tribunal julgando o seu povo. E inclusive a situação do sincretismo, que era a questão da mistura de religiões. O Senhor chegou a dizer lá em Isaías capítulo de número 1, quem o só requereu pisar nos meus atos. Era uma situação difícil ali para aquele povo. O Senhor disse, eu vou destruir. Mas, irmãos, esse texto aqui, ele está trazendo aqui uma perspectiva de glória. O Senhor é aquele que iria destruir aquele povo, mas haveria um remanescente que haveria de permanecer. O Senhor era aquele que iria realmente castigar o seu povo, mas ele não iria manter a destruição. Aquele povo iria olhar para a dinastia de Davi e ia ver assim, Senhor, parece que não sobrou ninguém. Se nós olharmos 200 anos depois, quando a queda de Jerusalém por Nabucodonosor, talvez aqueles lembrassem das profecias, o povo sendo levado, Isaías já era falecido ali na época em que Nabucodonosor invade. E aí a perspectiva parece que o reinado do Senhor se acabou. O reinado de Davi, que o Senhor falou através de Davi, poderia ter aquela perspectiva, ele acabou. Será que a promessa ela haveria se frustrado? Mas esse texto aqui, irmãos, ele vai trazer essa esperança ao povo de Deus. Quando ele fala aqui, e inclusive quero trazer o tema da mensagem, uma promessa de esperança para o povo de Deus, uma promessa de renovo para o povo de Deus, uma promessa de renovo para o povo de Deus. E aqui nós vamos ver, irmãos, algumas qualidades aqui deste renovo.
E nós vemos aqui no versículo de número 1, ele vai falar do tronco de Jessé. Quando nós olhamos para esse texto, talvez olhando aqui no português, nós poderíamos pensar num tronco apenas. Mas a ideia aqui do texto no grego, no hebraico é de uma árvore que foi decepada e ficou somente aquele tronco, aquele toco no chão. Aquele toco no chão. Todas as árvores foram devastadas, todas elas foram derrubadas e só ficou aquele toco no chão. E aqui, Isaías está, através dessa profecia, falando que, mesmo diante daquele toco, daquilo que parecia que era morto, daquilo que parecia que não iria surgir mais nada, assim como aquele galho que foi utilizado lá como aquela estaca para segurar aquela flor que parecia que era morta e começou a brotar. Aqui o Senhor está falando justamente isso. Daquilo que parece que é morto, dessa dinastia de Davi que parece morta, o Senhor vai levantar o renovo. O Senhor fará com que cresça. E ele vai dizer aqui que é algo que vai vir de forma humilde. Quando ele fala do tronco de Jessé, ele está reportando aqui ao pai de Davi. O pai de Davi era um camponês. Ele não está falando que iria vir este descendente de Davi com toda a pompa, iria vir com toda a glória. Não, ele iria vir de forma humilde. Ele viria de forma humilde, como assim Jessé era humilde, um mero camponês. E aqui há essa promessa de renovo do Senhor. E aqui, irmãos, nós vamos ver que, a partir do versículo de número 2, ele vai dar também aqui algumas características. Ele vai falar sobre repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Este que é o prometido, aquele que seria o renovo, nós já podemos entender através da revelação que nós temos na Escritura, principalmente no Novo Testamento, de que ele já veio. Esse renovo aqui prometido é Cristo Jesus. É Cristo Jesus que ele está falando. Ele está apontando para Cristo Jesus. E aqui ele vai falar a respeito da capacitação que esse renovo ele teria. Ele diz aqui que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, espírito de sabedoria e de entendimento, que aponta para o governo deste renovo. Ele vai falar espírito de conselho e de fortaleza, que está falando como capacidade para a guerra. Ele vai falar ainda a respeito de um espírito de conhecimento, de temor de Deus, que tem a ver com a questão de sabedoria para liderar com sabedoria o povo de Deus. Algo, irmãos, que já estava distante daquele povo da época. Quando o povo ouve essa profecia aqui de Isaías, ele fala, é tudo isso que nós precisamos, é tudo isso que nós queremos. Porque quando nós olhamos para a situação, tudo está longe desta realidade. Não há justiça, há um governo fraco, um governo que não é temente ao Senhor, é um governo que não é apto à questão das batalhas que haveriam de vir, não é um governo que tem sabedoria vindo do alto para liderar o povo de Deus. E nós vamos ver aqui ainda, irmãos, a respeito da justiça que haveria. Versículo de número 4 e 5, ele vai falar a respeito dessa justiça. O versículo de número 3 a 5 vai falar sobre esta questão da justiça. Era um povo que não conhecia mais justiça. Se nós olharmos capítulo de número 10, nós vamos ver aí o que estava acontecendo na época, ali em que o profeta houve a revelação, versículos primeiros aqui do capítulo de número 10, ele vai falar, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Essa era a situação. Aqueles que eram pobres, as viúvas, os órfãos, eles estavam sendo desprezados, não havia justiça para eles, não havia mais
para quem recorrer. Irmãos, eu formei em Direito em 2007, final de 2007, e nós temos vivido hoje mesmo tempos difíceis com relação à questão de justiça. Nós temos visto até mesmo na televisão a respeito de tantas coisas. No direito, nós falamos que nós não temos condições de chegar e dizer nós vamos ganhar essa causa, porque tem hora que você não sabe o que está na cabeça do juiz. É justamente porque quando as pessoas vão levar as suas causas perante o juiz, ele vai levar ali documentos, o juiz ele vai ver testemunhas, mas, como nós mesmos dizemos, o juiz ele não tem bola de cristal para saber o que é de fato a realidade. A realidade que ele vai ver é aquilo que está chegando a ele. Entretanto, esse renovo, ele tem total consciência a respeito daquilo que se passa. Total consciência. Ele não é aquele que precisa se provar alguma coisa para ele, porque ele sabe qual é a verdade. Ele sabe qual é a realidade. Ele sabe o que de fato está acontecendo. Ele sabe de fato quais são as injustiças. E ele é aquele que diz, eu irei fazer justiça. Naquela época aqui, estavam fazendo leis que prejudicavam os órfãos, as viúvas, aqueles que tanto necessitavam. Mas Isaías está falando aqui, ele vai fazer justiça. Vocês até poderiam não ver a justiça através dos seus juízes, mas vocês vão ver a justiça através dele. Essa aqui é a grande promessa, irmãos, que para esse povo injustiçado, porque os grandes ali da nação, os reis, aqueles que estavam no topo ali do governo, estavam ali massacrando aquele povo. Aquele povo já não havia mais justiça para eles. Mas a esperança é, ele virá e fará justiça. Irmãos, e nesse aspecto, nós podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Cristo Jesus, ele veio. E nós podemos ver que ele foi justiça de Deus. Quando nós falamos a respeito da justiça, se Deus ele fosse simplesmente agir de forma justa para comigo e para contigo, nós seríamos totalmente condenados por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões. Mas Cristo Jesus, a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus. O meu pecado e o seu pecado foi cobrado nele. Não é que Deus resolveu falar, eu não vou cobrar de ninguém. A dívida, ela foi cobrada, e a dívida, ela foi paga, e ela foi paga por Cristo Jesus, ali no Calvário. E assim, irmãos, nós temos uma justiça completa em Cristo Jesus. Aquele povo não via justiça. E nós, irmãos, podemos ter certeza de que no nosso relacionamento com Deus, a justiça ela foi totalmente feita em Cristo Jesus. Mas nós podemos entender naquela perspectiva do já e ainda não. A ideia do já é de que a justiça ela foi iniciada, mas ainda haverá de ser algo completo ainda. Em relação a nós, para com Deus, ela é totalmente completa. Não há nada ainda a ser completo. Não há nenhuma dívida ainda para com Deus, porque a dívida foi paga por Cristo. Mas nós vivemos ainda neste mundo, irmãos, em que nós ainda sofremos injustiças. Ainda sofremos. Nós, com Deus, está tudo certo, mas ainda nesse mundo aqui ainda sofremos injustiças. Nós temos passado momentos de injustiça no nosso país. Temos passado. Mas algo que nós podemos ter certeza é que nessa perspectiva do já e ainda não, lá quando Cristo ele retornar, toda a justiça será feita. Todos aqueles que cometem injustiças diante do Senhor se darão paga diante dele, serão cobrados diante do Senhor.
O Senhor, irmãos, Ele está vendo tudo aquilo que passamos, seja em questões judiciais, seja em questões até mesmo no nosso dia a dia. A minha filha me contou um tempo de uma injustiça que ela sofreu na escola. Ela recebeu lá uma advertência, eu falei, opa, como assim? Ela estava lá, ela falou que estava deitada, mas deitada assim ali na mesa, né? E ela falou, a professora falou que eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo. Ela disse, eu sofri uma injustiça, pai. Eu falei, tá certo. Deus, Ele sabe disso daí. Deus, Ele sabe. E Ele há de fazer justiça por nós. Irmãos, isso é algo que tem que encher o nosso coração. Em vez de nós simplesmente... não é gostoso nós sofrermos injustiça, não é mesmo. Nós muitas vezes nos revoltamos e não está errado nós nos revoltarmos a respeito, mas uma coisa que pode acalentar o nosso coração é que essas coisas não passarão batidas. Essas coisas não passarão batidas. O Senhor é aquele que na sua volta, o Senhor Jesus, Ele há de fazer total justiça. E, irmãos, aqui nós vamos ver ainda, aqui em segundo lugar, aqui a respeito dessa promessa de renovo, de que essa justiça aqui, que Cristo Jesus haveria de trazer, a consequência natural dele, dessa justiça, era um reinado de paz. Nós podemos ver a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Aqui é interessante que, como eu falei a respeito de Isaías, que Isaías, como profeta, a dificuldade que há de interpretação do texto por causa dessas conotações poéticas que ele traz. Aqui nós vamos ver que algumas pessoas, alguns teólogos, eles se dividem nesse texto, quando ele vai trazer essas figuras do lobo que habitará com o cordeiro, né? A questão do leopardo que deitará junto ao cabrito. Muitos tratam esse texto como algo literal, de que isso haverá lá na eternidade. Outros interpretam que estas questões aqui, elas são espirituais. E a questão da interpretação, principalmente reformada, ela tem a ideia que é de algo que é uma paz que excede todo o conhecimento. Algo que parece assim inconcebível, que seria, por exemplo, uma vaca e uma ursa pastarem juntas. Como a questão de uma criança de peito deitar, brincar sobre a toca da áspide. Coisas assim que parecem extraordinárias. A ideia que o texto está trazendo é isso, de que aquilo que parece extraordinário, aquilo que parece que jamais iria acontecer num plano natural, lá na eternidade, a paz ela será totalmente completa. Irmãos, e também nessa perspectiva, até mesmo desse já e ainda não, nós podemos ver que hoje nós já temos paz com Deus através de Cristo Jesus, e é uma paz completa. Não é uma paz que ainda está faltando alguma coisa. Cristo Jesus, a partir do momento em que Ele dá lá a sua vida, Ele faz isso para que tenhamos paz com Deus. E é uma paz cabal. Não é uma paz que ainda estamos aguardando algo. Mas ainda nessa perspectiva, existem tantas coisas que acontecem conosco. Doenças, mortes, insegurança com relação até mesmo à segurança pública, assaltos e questão de assassinatos neste mundo caído que passamos, coisas que podem de repente até nos tirar de alguma zona de conforto ali. Nós podemos até dizer assim a alguns lá em São José, é interessante que da sexta-feira, mais ou menos ali umas 7 horas da tarde, nós moramos lá num apartamento. É interessante que o vizinho deu mais ou menos 6 horas da tarde de sexta-feira, ele coloca o som alto.
Ele coloca o som lá numa altura. A gente até brinca assim, será que ele não fica surdo com isso? Não, né? Ele coloca, que eu acho que São José tem mais ou menos quase 800 mil habitantes. Eu acho que quase todo mundo ouve o som dele, não é possível. E a gente fica assim, poxa, mas atormenta tanto, a gente quase mal consegue assistir uma televisão, a gente mal quase consegue concentrar, ouvir até uma música mais baixa dentro de casa. Talvez, acho que ninguém aqui deve passar por isso, né? A questão de vizinhos, muitas vezes, que colocam aquelas músicas altas, que parece até que tira um pouco a nossa paz a respeito. Mas, irmãos, essas coisas estão acontecendo aqui ainda, neste mundo caído. Podemos até pensar assim, parece que a paz nós não temos por completo. Mas aqui na perspectiva de que nós teremos uma paz, apesar da paz com Deus essa paz com Deus já ser completa, nós haveremos de passar uma eternidade em plena paz. Em plena paz, que é justamente aquilo que ele vai completar aqui no versículo de número 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, essa é a perspectiva que nós devemos ter. A perspectiva não de que as coisas aqui elas vão acontecer, não de que nós teremos total paz aqui neste mundo, não que nós teremos total justiça aqui neste mundo, mas de que ela em Cristo Jesus ela será completa. Por isso, irmãos, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos esperar no Senhor e nós devemos inclusive colocar estas coisas em oração diante dele. Nós podemos descansar o nosso coração diante dele. E, inclusive, quando nós vemos sobre essa questão de paz, de justiça, nós entendemos até pela Escritura de que a nossa justiça não faz a justiça de Deus. Ele quer fazer o quê? Com que nós descansemos e entreguemos todas essas coisas diante dele. Irmão, quando nós olhamos para essa perspectiva de que Cristo Jesus ele irá voltar e que todas estas coisas elas serão completas em nós, nós podemos tirar os nossos olhos das coisas aqui deste mundo. A grande questão muitas vezes é por que nós ficamos fixando os nossos olhos nas coisas aqui. A palavra do Senhor diz que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Você talvez, se nós olharmos, antes da queda, o homem foi feito realmente para ficar aqui. Mas depois da queda, nós já não somos mais daqui. Não precisamos, irmãos, e não devemos fixar os nossos olhos nas coisas aqui. Ficarmos gemendo simplesmente com as dificuldades e as injustiças e muitas vezes a falta de paz que podemos ter diante das circunstâncias. Mas devemos olhar para aquilo que o Senhor ele está preparando para nós, daquilo que é a promessa dele. E ele é fiel para cumprir. E a partir do momento em que ele promete isso na sua Escritura, ele vai cumprir cabalmente. Se você crê nisso, espera nele. Aquele povo, naquela época, era um povo que não tinha perspectiva de melhora ali. Mas o Senhor ele vai fazer o seguinte: haverá melhora. Talvez não aqui, mas haverá melhora para aquilo que é o mais importante. Talvez você viva aqui 100 anos. Talvez hoje, esses dias eu vi que a mulher mais velha do mundo, acho que fez 116 anos. Talvez você vai chegar e bater o recorde dela. Não sei, mas ainda é um piscar de olhos para tudo aquilo que é a eternidade. Ainda é um piscar de olhos para tudo aquilo que é a eternidade. Por isso, irmão, fique tranquilo em relação a isso. Coloque tudo diante do Senhor. O Senhor, ele não é um Deus que está de ouvidos fechados, não querendo nos ouvir, como que se o Senhor, ele também não quisesse que desabafemos com ele as coisas que passamos. Não, o Senhor, ele está lá sempre de ouvidos atentos a isso. Mas nós também devemos descansar e entregar todas essas coisas diante dele.
Ele tem cuidado de nós. Ele é o Deus que promete que esse renovo é um renovo que trará algo que nós jamais iremos ver aqui neste mundo. Essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva que o Senhor Ele quer que você tenha e que, em nome de Jesus, você venha abraçar isso com todas as suas esperanças, porque é aquilo que realmente irá acontecer. Que Deus derrame assim graça, irmãos, sobre a vida de cada um. Venha fortalecer a vida de cada um dos irmãos, porque daquele tronco que parecia que não sairia nada, ali a dinastia de Davi, Cristo Jesus seria levantado, assim como ele foi. E ele seria aquele que seria usado pelo Espírito Santo, teria muitas aqui qualificações, principalmente aqui nesta questão da justiça. Ele é aquele que faz a justiça de Deus. Ele é aquele que traz a completa paz do Senhor para nós. Não é uma paz que também ela depende de circunstâncias, mas é a paz que vem do próprio Senhor. E, irmãos, nós podemos confiar que isso irá acontecer. Nós podemos confiar plenamente que o Senhor, Ele tem isto preparado para mim, tem preparado isso para você. Por isso, se alguma coisa nos abate, levantemos a cabeça. Levantemos a nossa cabeça. Se alguma coisa, muitas vezes, pode trazer algum desconforto para nós, levantemos a cabeça e saibamos que o Senhor tudo vê, nada passa batido, e o Senhor tudo fará no momento certo. Deus derrame graça sem medida sobre a vida dos irmãos.